Olá pessoal, eu sou Raul Nepomuceno, sou psiquiatra, terapeuta cognitivo-comportamental. Estamos iniciando nosso terceiro podcast, Cérebro e Emoção. Finalmente a gente conseguiu, né, encontrar o nome. O nome da nossa clínica é Equilíbrio Cérebro e Emoção, então ficou esse novo podcast. Estou aqui ao lado do meu amigo e sócio e parceiro aqui do podcast, o Santiago, né, como vocês já conhecem. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre dependência química. É um tema muito amplo. Então, a gente vai trazer alguns tópicos que são corriqueiros no nosso consultório, de quem é professor, pelos alunos que trazem, e vamos discutir. Espero que esse debate seja muito bom para todo mundo, muito proveitoso. Vou passar aqui para o Santiago para fazer a apresentação dos nossos convidados. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou José Maria Santiago, sou médico psiquiatra, amigo sócio do Raul, e estamos aqui no nosso Cérebro e Emoção. E hoje a gente vai ter a honra de convidar 3 profissionais fantásticas, com quem já tive a honra de trabalhar, com todas 3. A Diva Barreto, é nossa psicóloga lá da Equilíbrio. Olá. Ela é psicóloga clínica com abordagem humanista. Pode se apresentar, Diva. Olá, pessoal. Fala aquela câmera, né? Olá, pessoal. Sou Diva Barreto, psicóloga clínica. Atuo a partir da perspectiva da abordagem humanista e no consultório atendo muitos pacientes dependentes químicos e os familiares também. Temos aqui a Mariana Saldanha. Ela é psicóloga clínica com abordagem em psicologia analítica. Pode se apresentar, Mariana. Olá a todos, eu sou Mariana Saldanha, sou psicóloga clínica, eu atendo tanto no consultório quanto em clínicas de tratamento para dependência química, tenho especialização em transtornos adictivos e sou associada da ABAD. Bom, e aí vocês devem estar achando que a gente está maluco, né? Porque eu falei que eram 3. E nós temos aqui virtualmente hoje uma das profissionais lá da nossa clínica, da Clínica Equilíbrio, uma profissional com quem é muito divertido, é muito bom conviver e trabalhar, que é a Sandra Coelho. Ela é terapeuta ocupacional psicomotricista, especialista em dependência química. Ela tem experiência de gestão, ela já foi coordenadora das unidades Elo de Vida, que é uma modalidade de hospital-dia do Hospital de Saúde Mental de Messejana, e também da unidade de desintoxicação, a conhecida UD, e atualmente ela está no grupo de tabagismo do Hospital do Coração. Então, bagagem ela tem muita. Se apresenta aí, Sandra. Bom dia, Liz. Eu sou divertida, mas divertida é a terapia ocupacional. É muito bom trabalhar na terapia ocupacional. E junto com vocês, melhor ainda. Juntos a gente vai se unir nas equipes para ajudar essa galera que realmente tem uma larga dificuldade de sair das drogas. Vamos juntos, vamos ver se a gente consegue hoje despertar nos companheiros o desejo de trabalhar com isso. Eu queria só dizer a minha satisfação de estar com vocês também, com a Diva, a Mariana e a Sandra, minha amiga aí de um bom tempo, né, Sandra? E realmente, porque a gente sabe que o tratamento da dependência química é um tratamento complexo e ele é multiprofissional, né? Na verdade, é interdisciplinar, é intersetorial, né? E aí, daí a nossa bancada aqui ter profissionais né? Psicólogo e terapeuta ocupacional, a gente dando a importância devida para esse tratamento, né? Então, esperamos contribuir bastante. E eu já vou começar, viu, Santiago? Na última foi você que começou, eu vou começar aqui com uma pergunta que eu queria saber, tanto da Diva como a Mariana, ou a Sandra, enfim, quem quiser falar, o Santiago também, qual a análise de vocês hoje, né, da influência, do impacto da dependência química na nossa sociedade hoje? Né? A gente sempre faz essas reflexões, mas agora, depois da pandemia, né, com o advento também mais fortemente da globalização, da internet, e principalmente nos jovens, né, eu queria que vocês fizessem uma análise geral sobre isso, desse impacto, né, da dependência, o que vocês acham, que pontos importantes vocês acham, né, relevantes para estar colocando aqui para os nossos seguidores e os ouvintes, né? Quer começar, Mariana? Posso começar. Eu acredito que o impacto ele está bem além do químico em si, né? Hoje em dia tem muita questão também dos jogos, né? Toda essa questão do comportamento adictivo em si, que eu acredito que essa questão do transtorno, da necessidade de fuga, né? De sair um pouco desse contexto da realidade e ficar imersivo dentro de um aspecto até mesmo, né? De se anestesiar, de não saber lidar com a realidade, com as dores, com as dificuldades,
né? Dentro da perspectiva junguiana, Jung traz realmente muito esse aspecto do simbólico, do lugar que aquela substância, aquele comportamento repetitivo, que aquele algo que anestesia está tirando aquele sujeito, né? De onde aquela substância está ocupando. Então, na minha perspectiva, eu acredito que é mais dentro desse aspecto, resumidamente. Certo. Eu vejo que a questão do uso de substâncias traz muitos impactos, não só na vida da pessoa de um modo particular, mas na vida da família de um modo geral também. É impossível a gente falar de uma pessoa que é usuária e que aquilo só está afetando a ela mesma, né? Pelo contrário, às vezes afeta até mais os familiares do que a própria pessoa, porque às vezes a pessoa não tem tanta consciência de responsabilidade naquele momento, né? De responsabilidade, de criticidade, que a família está tendo porque está vivendo tudo aquilo, está sóbria. Então, a família sofre tanto quanto os usuários, muitas vezes, né? E o quanto é difícil a família e os familiares e os amigos e os companheiros, companheiras lidarem, conseguirem conviverem e conseguirem se relacionar com aquela pessoa que ama, mas que ao mesmo tempo está sendo muito difícil aquela relação. E o quanto é importante um suporte para essas pessoas. Então, acho que o impacto não é só em si, é também na família e nas pessoas de um modo geral que estão por perto, que estão ao redor, enfim. E você, Sandra? O que você nos diz sobre o assunto? Perfeito, eu concordo plenamente com a Diva e eu digo a vocês que na pandemia eu fiquei muito preocupada porque foi um momento em que se restringiu mais ainda o espaço criativo da família. Os adolescentes, eles ficaram muito restritos àquele núcleo disfuncional, adoecido por um uso anterior e eles partiram por transgressão maior. A pandemia, de fato, agravou essa situação, principalmente nas famílias, surgindo assim codependentes de forma muito grave, muito grave. Não tem como a gente tratar desses dependentes químicos sem uma abordagem familiar maior. Daí a necessidade, que eu considero imprescindível, da equipe multi na atuação. Né? A gente precisa de terapeutas de família, eles vão precisar de atendimentos médicos, e a gente precisa de arteterapeutas, de terapeutas ocupacionais, dos outros profissionais que vão proporcionar a eles a possibilidade do criar, do fazer criativo, de ressignificar o cotidiano deles sem o uso de substâncias. Acho que é por aí mesmo. Bom, eu queria também falar um pouquinho assim sobre essa questão. Eu fiz essa pergunta porque eu sempre faço essa reflexão, né? A dependência química, do ponto de vista biológico, é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno, é uma doença crônica, né? Recorrente. Claro que a etiologia é também, né? Multifatorial, tem aspectos psicológicos, sociais, né? Biológicos, né? Então tem que olhar de uma forma ampla. E a gente sabe que os principais a maioria dos transtornos psiquiátricos, eles acabam, né, acontecendo começam na infância e adolescência. E a dependência química não é diferente. Uhum. Muitos começam na adolescência. E aí, com a questão da pandemia, com essa restrição, apesar da família, né, em casa junto, mas assim, com dificuldade de comunicação, com esse perfil do jovem de hoje, né? Com mais dificuldade de frustração, e diminuindo os recursos, né, para que ele possa fazer uma atividade física, fazer uma arte, porque os espaços não são suficientes. Se a gente for olhar pelo lado da população mais pobre, carente, aí que os espaços, né, são comprometidos. Então, para remediar aquela frustração, aquela dor, aquela ansiedade, o que ele vai procurar? Se também não tem apoio em casa, comunicação em casa. Então, a questão da droga acaba sendo, né, um comportamento, né, uma saída disfuncional, desadaptativa, perigosa, mas às vezes muito, muito acessível, seja na escola, seja pela internet, seja na esquina, né, seja por um colega que indicou, tome isso que vai ser legal. E aí a nossa preocupação, já que os jovens, né, eu sempre aprendi, é o futuro, né, e de fato vão ser o futuro e os transtornos começam aí. Então, eu me preocupo com isso. Eu vi um relatório, né, ele não é da agora, é de 2020 ou é 22, eu acho, das Nações Unidas relacionado às drogas, né, fazendo um aparato do mundo todo, né, e falando realmente dessa preocupação do crescimento das substâncias, né, em geral,
nos Estados Unidos, ele faz um apanhado de todos os continentes, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, do fentanil, né? No Brasil, da própria maconha, cocaína, álcool, todos. Fala também do crescimento das drogas nas mulheres, né? No uso das mulheres, né? Também, que a gente já esperava isso. Então, isso pós-pandemia, né? Se é só da pandemia a causa, a gente não tem certeza, mas claro que influenciou, né? Então é uma preocupação, por isso que eu coloquei essas questões para vocês, né? Para que os pais, as famílias fiquem atentos, né? E aí eu vou falar também da questão, né, da culpa, né? Porque muitos pais chegam depois para a gente, né, se sentindo culpados, né? Porque não percebeu onde eu errei, onde foi o problema da criação, que aí é uma outra questão que dá para a gente discutir, né? E delicada, E né? delicada, porque apesar disso, apesar de que o pai às vezes não tem essa comunicação, tem que trabalhar o dia todo, o pai e a mãe, não necessariamente eles são esses culpados por esse comportamento, né? E aí, geralmente, os pais chegam assim, eu queria falar um pouquinho já sobre isso, entendeu? Porque são temas que surgem. Eu posso? Pode, Obrigado. da família, né? Não, eu ainda quero falar sobre essa sobre questão isso mesmo. O grande problema que eu vejo hoje na questão da dependência química é, de fato, uma questão comportamental. Né? Assim, não tem como a gente dissociar a dependência, e aí, como a Mariana falou, não só a dependência química, mas a dependência, de um modo geral, de questões comportamentais. Eu lembro de um artigo que eu vi, que era um estudo científico realizado com ratos, em que eles colocavam ratos em exposição com crack, e aí eles tornavam aqueles ratos dependentes de crack, e num segundo momento do estudo, eles ofereciam para uma parte do grupo atividades de lazer e a droga, e para outra parte do grupo eles ofereciam somente a droga. E eles perceberam que naquele grupo, onde havia atividades de lazer associadas, né, que seriam rodas de brincadeira, parquinho de brincadeira dentro da gaiola, havia um menor consumo da droga. Então, nós estamos falando de um animal irracional. Então, isso só mostra para nós que, de fato, a questão comportamental, ela influencia diretamente na questão do uso. Sim. Então, não é apenas uma questão química. Isso. Obviamente, a questão química está envolvida, né? Nós sabemos que existem receptores que estão diretamente relacionados ao uso de substâncias, à busca de prazer, seja química, né? O sistema límbico está diretamente envolvido nisso. Mas, quando você oferece alternativas, há uma chance maior daquele consumo diminuir. Inclusive, uma das características mais marcantes que eu vejo no consultório quando os pacientes falam sobre isso é sobre a relação entre o uso e o isolamento. Então, sair de casa, fazer atividades de lazer, ter hobbies, é fundamental nessa prevenção e nesse tratamento. Você não resumir a sua vida ao uso, você sair com seus amigos, você fazer outras coisas. Só que a droga muitas vezes vem acompanhada desse querer se isolar, ou então querer sair só com amigos que vai usar também. Então acaba que dificulta muito esse processo de readaptação ao novo estilo de vida, porque a droga está associada muitas vezes a essa sensação de se isolar para poder usar. Verdade. Que aí entra até nos critérios, né? Um dos critérios é esse. Diminuir o repertório, né, de enfrentamento, o repertório da vida social, e ele vai realmente se isolar, que só vai ter interesse naquele ambiente, né, que ele tem acesso à droga, ou os amigos que usam droga. E aí a gente vai exatamente no tratamento intervir no sentido contrário, de buscar comportamentos saudáveis, né, e rede de apoio de pessoas que realmente não fazem uso, né? Interessante isso. Bom, eu estava falando, acho interessante o Santiago complementou a questão da etiologia, né? Achei bem interessante a questão comportamental. Eu falei da parte biológica, comportamental tem a ver com a parte psicológica, né? Do modelo biopsicossocial da etiologia da dependência química. Mas eu tinha falado da questão da culpa, queria voltar aqui só para quem está aguardando a gente complementar, porque eu emendei um pouquinho, porque eu achei pertinente, já que tem esse padrão, né, dos pais trabalharem muito, às vezes não tem terceirismo, às vezes por necessidade, eu não estou aqui para julgar, porque cada pai e mãe tem a sua realidade,
né? A correria é muito grande e às vezes não tem aquele tempo todo com a criança, com o filho, e aí a gente sensibiliza de que procure, dentro da sua realidade, ter esse contato, essa comunicação, porque senão outras pessoas vão ter, e aí está o risco, né? E aí a gente vê, né, que chega mais adiante esse familiar com esse sentimento de culpa, né? Sentindo culpado, porque o filho, né, acabou indo para o uso de drogas. A gente sabe que não é bem assim, mas ao mesmo tempo existe esse padrão, essa dinâmica que a gente vê em muitos lares, né? E aí eu queria que vocês falaram sobre isso, por isso que você falou que é delicado, né? Porque não é uma culpa, Sim, mas ao mesmo tempo a sociedade toda está um pouco adoecida. sim. E como é que a gente vê isso? Como é que vocês veem isso? Quer falar, Maria? Eu acho sempre complicado a gente falar em culpa. Eu sempre acho interessante a gente falar em responsabilidade e pensar qual é o meu papel nisso, qual é o seu papel nisso, até onde eu posso ir, até onde a partir daqui é com você. Por isso que eu falei que eu acho muito delicado falar, né, quem é o culpado disso. Inclusive porque o uso da droga, como a gente já falou, ele está ligado a múltiplos fatores, né? Dificilmente é só uma coisa que aconteceu isoladamente, então por causa disso eu vou usar. Geralmente é um conjunto de fatores. Então, eu acho importante a gente pensar que conjunto de fatores é esse que levou a esse uso disfuncional, qual é a responsabilidade de cada um dentro disso, qual a responsabilidade da família, qual a responsabilidade da pessoa. E a partir disso a gente poder pensar, certo, a partir disso o que é que a gente precisa mudar? Como é que a gente pode ajustar essas relações, esses comportamentos? Que estratégias a gente pode usar para que as coisas se transformem, mudem um pouco? Quer falar, Mariana? Não, só complementando que é realmente mais delicado, né, esse aspecto de dividir direitinho, né, essa responsabilidade para cada um, né, pro adicto e pro familiar, até porque também muitas vezes o contexto familiar já é mais adoecido, né, já é conturbado, desorganizado, desestruturado, e muitas vezes a família não vê, né, muitas vezes o problema é aquela pessoa, o adicto, que está usando substância. Não importa se a família é desregrada, desajustada, né, assim, digamos. E aí eles não se percebem, por isso às vezes o tratamento também fica mais difícil. Porque a família não vê que eles também precisam de algum tipo de suporte, de alguma ajuda, de alguma conscientização, de uma possibilidade de se perceber e se estruturar como família, né, como um aspecto da família mesmo, da convivência, né, e aí fica toda a carga só para aquela pessoa que usa a substância. Sim. E aí, muitas vezes, essa pessoa consegue parar de usar a substância, o ambiente familiar continua caótico, digamos assim, e aí aquela pessoa ainda fica, poxa, mas o problema não era eu? E agora que eu não sou mais um problema? Por que a minha casa continua desajustada, né? Falando nisso, desculpa interromper, só porque eu lembrei de um fator muito importante. O uso da droga também tem essa questão cultural e geracional. Às vezes a pessoa está inserida a Mariana falou sobre essa questão dos lares mais, né, desorganizados. Muitas vezes a pessoa está inserida num contexto em que o pai bebe, a mãe bebe de uma forma desregular. E aí o avô também bebia, que por consequência o bisavô também bebia. Então, como é que eu vou achar isso que eu estou fazendo algo tão problemático assim, se na minha família sempre teve esse tipo de relação e de comportamento? Então, fica mais complicado e delicado, de fato, a gente identificar culpados, porque muitas vezes é algo geracional e cultural. Eu queria puxar aqui um pouquinho a Sandra para dentro do assunto, Sandra. Uma coisa. Deixa eu só te falar isso aqui. É porque assim, uma coisa que a gente percebe, e aí eu vou falar não como profissional da área de saúde mental, falando como alguém que estaria de fora. As pessoas que estão de fora, elas têm um pouco a noção de qual é o papel do psiquiatra, qual é o papel do psicólogo. Mas nós falamos inicialmente do trabalho multiprofissional. E dificilmente, acredito, Sandra, que alguém vai procurar, como primeiro profissional, a terapia ocupacional. Mas a terapia ocupacional, e aí volta para aquele exemplo que eu citei do artigo, ela é extremamente importante na abordagem desse paciente. E aí é onde eu queria trazer você para o assunto, Sandra, que eu queria ouvir de ti, que tenha, como eu falei inicialmente, essa experiência tão grande, como é que a terapia ocupacional, que a gente sabe que ela não trabalha somente na parte intervencionista, como é que ela age tanto na questão mesmo da cerne do problema, da origem do problema,
como na intervenção. A palavra está contigo, Sandra. Ok, olha, primeiro, eu raramente procuro esse culpado, porque a responsabilidade de sair da droga é do usuário. Ele tem que voluntariamente se decidir isso. Então, a mim não interessa muito quem se sente culpado ou não sente. Eu vejo muito quem está mais adoecido na questão de fortalecer esses comportamentos aditivos desse paciente. Eles fazem sempre uma mão dupla, né? Ele diz assim, eu uso droga porque minha mulher briga muito. Aí ela diz, eu brigo muito porque ele usa droga. Eu entro, então, com a atividade nesse meio aí, né? É preciso que a família se reconheça adoecida. Ok, mas eu preciso promover uma mudança de hábito no ambiente familiar total. Se ele mudar sozinho, ele não vai aguentar, ele recai, ele tem várias recaídas, mesmo estando em acompanhamento com a gente. Eu preciso que a família valorize esse indivíduo. E aí, como é que eu atuo como terapeuta ocupacional? Com atividades que ele possa ser reconhecido. As mais simples, sejam atividades domésticas, seja, eu digo, olha, se você se encarregar de tirar o lixo de casa, você vai fazer um benefício para todo mundo. Então, às vezes, são atividades simples, que devagarzinho vão mudando esse conceito de safado, de não sei o quê, de desleal, que ele tem construído ao longo do tempo pelo uso da droga. Então, assim, a terapia ocupacional, eu, enquanto terapeuta ocupacional, procuro valorizar a partir dele mesmo, dele construir uma nova imagem, mas da percepção de si. Ele precisa entender que ele tem essa responsabilidade, que ele também faz parte desse sistema disfuncional, dessa família disfuncional, mas em nenhum momento, minha gente, eu dou a ele a responsabilidade de ajeitar, né, de corrigir essas falhas. Ele tem que corrigir assim. E aí, Tiago, entra a história da multiprofissionalidade, da necessidade da equipe multi. Porque enquanto eu estou nessa briga aqui, nessa tentativa de melhoria dele para ele, eu preciso que a família esteja junto e não desvalorize. Eu vou aqui contar a vocês uma história de um alcoólatra que eu conto sempre, que me permitam, que foi muito engraçado, porque a gente diz assim, olha, ele bebeu muito tempo e era uma confusão muito grande, a família muito desorganizada, os filhos já bebendo pelo modelo, mas também pela questão da disfunção da família. E aí a gente dizia para a esposa assim, não dê dinheiro fácil a ele. Mas ele precisa ser responsável por algumas compras. Ela tá certa, ele vai comprar o pão dos meninos todo dia. Aí o cara, 15 dias em abstinência, ela dá R$50 para ele comprar o pão. Ele não voltou. Ele disse, mas ela me deu R$50 e eu comprei o pão. Tá aqui o pão todo amassadinho, 3 dias depois. Então, às vezes a família comete esses erros sem perceber mesmo. É preciso explicar que dinheiro não tem valor para ele, que o valor é droga, que o valor é álcool, que o valor é a substância. A gente precisa estar sempre junto, de fato. Mas as intervenções, na minha opinião, elas vão ter a mudança de hábito e valorização vão fazer do indivíduo. Bom, eu queria aproveitar esse momento, porque uma coisa assim, a gente já entrou nesse assunto com os dois pés, né? Falando sobre as consequências, o impacto. Mas, às vezes, quem está lá fora tem uma pergunta que nos faz muito. Como eu sei se aquela pessoa que está do meu lado, o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, o meu pai, ele é ou não um dependente químico? Porque existe, por exemplo, em relação ao álcool, que é a droga socialmente mais aceita, o uso social. Existem pessoas que, de fato, usam álcool e não são dependentes. Não estou trazendo aqui para o uso de drogas ilícitas. Mas, falando especificamente do álcool, eu acho que isso dá para a gente abordar e transcender para as outras substâncias e para os outros comportamentos. Então, e aí eu queria começar pelo Raul, que meu colega, que eu sei que ele tem uma experiência muito, muito grande nessa área de dependência, e depois passar para as meninas. Mas como é que eu sei se o meu familiar,
ele é ou não um dependente químico ou se ele é apenas um usuário contumaz? Bom, fiquei até surpreso, né? Porque queria ouvir também as meninas aí depois, a Sandra, mas eu agradeço aí a pergunta, né? Mas, assim, eu costumo dizer, eu gosto do termo transtorno por uso de substância, que é o termo, né? O transtorno que você vai encontrar no DSM-5, que é o nosso manual diagnóstico atualizado, né? Porque, primeiro, é mais leve do que dependente químico, eu acho assim, e traduz mesmo problemas com a substância, com o álcool. E aí o paciente vai compreender melhor, vai sentir menos estigmatizado também e facilita o tratamento. Então aí você já amplia mais, né? Como é que eu identifico que uma pessoa tem problema com o uso do álcool, por exemplo, né? Então, realmente, existem critérios da DSM, são 11 critérios, não precisa preencher todos, mas você vê que você tiver 2 critérios, né, você já preenche ali uma provável ali, dependência leve. Não, de qualquer forma é mais sensível. Então, de uma maneira geral, se tem sofrimento para a pessoa e para a família, se tem prejuízo funcional, né, se ocorreu existe esse problema, que seria, por exemplo, diminuição do repertório, como a gente falou anteriormente. A pessoa passa a não sair mais com a família como antes, prefere ficar em casa bebendo, ou apenas sair com pessoas, né, que bebem, ou vai apenas festas, não vai mais aniversários de criança, por exemplo, tem um filho pequeno, não vai, porque muitas vezes não tem o álcool, né, por exemplo. Então, há essa restrição, isso é muito importante, né, do comportamento. Lógico que faz uso abusivo, né, de uma forma abusiva, mesmo que não use todo dia, mas a pessoa, quando começa a usar, não tem controle, né, então começa na sexta, só para no outro dia, não tem hora para terminar aquele encontro com os amigos, geralmente é aquele que vamos para tal canto, aí termina, vamos para outro canto, aí vai acabar lá na sopa, né, às vezes lá de manhã, na beira-mar, né, quer dizer, não tem fim, tá? Lógico que o pensamento, né, como eu disse, são vários critérios, você tem também a fissura, né, a vontade ali pelaquela substância, isso é um grau já mais acentuado, né, em que ele precisa fazer uso daquilo ali para poder ficar mais tranquilo, mais calmo. Geralmente, né, há muita negação do paciente até que ele realmente saia desse estágio pré-contemplativo ou contemplativo para um estágio, né, de ação, né, e aí é o nosso trabalho de sensibilizar, né, a tolerância, vem bebendo mais, principalmente na pandemia aconteceu muito isso, né, as pessoas passaram a beber muito mais, inclusive em casa, né, o que trouxe aí um prejuízo muito grande também. Então, a tolerância, a fissura, a própria abstinência, que aí também é um caso mais grave, né, que a pessoa, ao parar de beber ou ao parar de usar alguma substância, ela sente uma série de sintomas, ansiedade, insônia, irritabilidade, que ali pode configurar um período ali de síndrome de abstinência, que é um dos critérios, né? Então, assim, realmente são várias situações, mas de uma maneira geral, na prática, é uma mudança de comportamento, de padrão de bebida ou de substância, é um isolamento, né? É um prejuízo funcional que aí entra trabalho, família, as atividades diárias e um sofrimento. Essa pessoa já tem que procurar, né, ajuda, né? Não necessariamente ela é um dependente químico, aquele tradicional que bebe todo dia, mas tem um problema com o uso do álcool ou de outra substância e deveria buscar a ajuda de um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, para tirar dúvida, bater um papo, esclarecer, porque essas substâncias, só para terminar, já tem complicações, né? O próprio álcool, ele não é inofensivo. A gente tenta ver qual a dose padrão de álcool que não seria prejudicial, né? A gente estabelece 3 doses de álcool para o homem e 2 para a mulher por dia ali, mas qualquer dose já é tóxica. Claro que para ser um prejuízo maior precisa ser doses maiores, mas o álcool em si já é tóxico, né? Fora pessoas que já é diabético, tem hipertensão, o idoso, então as complicações hepáticas, do sistema nervoso central, das vitaminas, então a pessoa precisa ter essa consciência também, né, do álcool, né, que ao beber, saber que existem essas complicações também. Eu queria só elucidar aí para quem está nos assistindo, que existe algumas ferramentas até simples e auto-aplicadas. Existe um questionário que se chama questionário CAGE, né, que são 4 perguntinhas bem simples,
que às vezes você pode... Coloca aí no Google, CAGE, CAGE, e são 4 perguntas básicas que você pode fazer a si mesmo ou fazer em relação ao outro. E isso já serve para acender ali o sinal de alerta de que está na hora de procurar um profissional, né? E aí eu queria passar agora para as meninas do lado da psicologia. E se quiser falar também, Sandra, daqui a pouco em relação à terapia ocupacional, como é que você identifica, mas eu vou passar agora para as nossas psicólogas, tá bom? Mariana? Pronto. Assim, para minha identificação, eu tanto tento usar questionários, né, quanto DSM-5, né, para entender em que estágio esse paciente, né, esse adicto, ele se encontra no momento, né, de uso, de motivação, né, eu também tenho a entrevista motivacional para entender como é que está toda a percepção dele dentro desse processo, né. Tem o Assist e o Audit também, que são 2 outros questionários que também dão essa percepção de como é que está o processo dessa pessoa. Para as famílias, eu tento já ver, para que elas entendam, né, para que elas tentem perceber, que o Santiago colocou um pouco disso, né, como é que a família pode perceber como é que essa pessoa está, se essa pessoa está usando, né, e tudo. Eu sempre tento colocar para elas a questão assim, como é que está a responsabilidade dele, né, nas funções que ele sempre teve, como é que você tem percebido isso, como é que está percebendo as funções dele dentro das responsabilidades, das prioridades que ele normalmente tinha, né, como é que estão os comportamentos dele sociais. E aí, quando a partir disso você vai percebendo algumas mudanças, alguns isolamentos, isso aí já é um sinal de alerta, porque normalmente as famílias elas não têm muita informação, né? E aí, por um aspecto mais leigo, eu sempre tento ir mais para esse aspecto da observação em questão de responsabilidade, compromisso e prioridades. Como é que vocês têm observado isso? E aí, a partir disso, já pensa assim, então acho que já é um sinal de alerta, já talvez eu precise de alguma ajuda, de mais informação. Essa pessoa talvez precise também dessa ajuda, né? Esse parente, essa pessoa que talvez esteja usando alguma coisa. Então, eu tento ir nessa linha para ser mais clara com um familiar que talvez seja leigo, né? Não tenha nenhuma ou pouca informação. Eu tento ir para essa forma mais observação mesmo. Não sobrou muita coisa para eu falar, né? Porque os 2 colegas já foram extremamente assertivos nas pontuações e eu acho que só me resta corroborar. E você, Sandra, com a sua experiência aí, o que você quer nos trazer? Olha, de fato, a família eu vou tocar naquela história da culpa. A família chega se sentindo um pouco culpada por não ter percebido a evolução do uso. Porque o uso do álcool, por exemplo, das outras drogas também, mas se inicia lentamente, porém constantemente. Então, uma das coisas que eu chamo a atenção das famílias é que vejam o desleixo de si. Eles negligenciam na atividade da vida diária, de higiene pessoal, etc., mas eles associam o álcool com o uso frequente, embora inicialmente pequeno, a algumas atividades. Tais como, se eu dorme, se tomar uma cervejinha. Não, é só uma coisinha antes do almoço, constantemente. E se não tem essa quantidade de álcool inicialmente pequena, para tomar antes de dormir, dorme mal. E irrita e muda o humor, né? Eles modificam, de fato, o humor. Mas tem uma outra situação que eu acho complicada, que é quando eles associam ao fim do turno trabalhista. Antes de chegar em casa, ele passa no bar com alguns amigos, e isso, toma uma cervejinha ou toma qualquer outra coisa, já chega em casa resolvida a questão, diariamente. Isso vai evoluir. Se o indivíduo faz parte daquele grupo de risco que a gente conhece, famílias disfuncionais, bebedores em casa, enfim, as outras situações, ele vai evoluir sim. Então, é preciso a gente, assim, dar um alerta aí nessas famílias, nesse paciente que bebe, embora pouco, regularmente, que associa o uso de álcool a algumas atividades. O Raul falou muito bem da questão do isolamento social familiar. Ele não vai a nenhum encontro familiar onde ele acha que o álcool não vai ser suficiente para ele. E nos que o álcool é permitido, ele é quem mais bebe, ele é o último que sai. Então, assim, esse comportamento se modifica quando o álcool se torna um problema. Quando inicia-se o problema, o comportamento do indivíduo é perceptível. E quando essa família não tem essa atenção, esse cuidado de observação, mais na frente eles vêm com essa história de culpa. Embora eu tiro isso, porque eu acho que
não há culpados, há escolhas e escolhas erradas. Ninguém pode culpar também o indivíduo. Mas penso assim, sabe, Santiago, há uma associação do álcool inicialmente a determinadas atividades e sem o álcool essas atividades não fluem naturalmente na vida deles. Interessante isso aí. Interessante isso aí, essa questão que a Sandra colocou, né? A gente falou que a etiologia é multifatorial, né? E aí eu vou pegar um eixo aí, né? São vários, né? Que a gente falou. Essa questão familiar, né? Se é costume usar álcool ou não. Essa questão da rotina da pessoa, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho paciente que é representante, então ele tem que vender o produto dele, então ele marca em restaurante, e lá sempre vai ter o vinho, né? Então vai começando introduzindo ali. A questão também do indivíduo biológico, se ele tem uma predisposição, né? Se ele tem um lado da adicção, independente de ser de álcool, de droga ou de outra coisa, de alimentação, de compulsão alimentar, né? Então, esse padrão. O transtorno psiquiátrico associado, né? Então, a pessoa está fazendo mestrado, está muito ansioso, né? E ali ele pode aumentar mais o uso do álcool, por exemplo. A gente está falando mais do álcool, mas pode ser outras substâncias, né? Se ele está depressivo e não está identificando, então o álcool acaba sendo esse companheiro, esse suporte. A gente, é tão amplo, né, que a gente tem que fazer essa análise bem geral mesmo, por isso que não dá para a gente resumir, tem que ir para o especialista para encontrar as causas, os fatores de risco, os fatores protetores também, para a gente fazer, né, um plano terapêutico bem amplo, multiprofissional, porque eu costumo dizer, na psiquiatria, né, que é a parte da medicina que trata os transtornos mentais, a psicoterapia, né, ela tem um papel fundamental, né? Mas na dependência química é mais ainda. É verdade. Né? Tanto a psicoterapia como as outros profissionais. Também como a terapia ocupacional, assistente social, né? Toda nutricionista, né? Porque são pacientes que perdem peso, né? Todo esse pessoal. Não só perde peso, às vezes ele tem um ganho de peso disfuncional, né? Você tem muito aquela gordura centrípeta ali, doenças cardiovasculares associadas. E uma coisa que o Raul falou agora que é interessante é que raramente você vai ver um dependente químico sem comorbidades, né? Dentro da própria psiquiatria, então dentro dos transtornos mentais. Então é muito comum a gente ver uma pessoa com dependência química que tem como comorbidade um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Algum outro transtorno ali mais encriptado e que a gente não está conseguindo identificar. Então essa que a gente até costuma nomear de patologia dual, né? Que é a patologia da dependência química e do transtorno mental primário. Então essa correlação ela é extremamente comum na psiquiatria. Eu queria complementar esse assunto aqui, que a Sandra falou até, a questão do sono, né? Eu achei interessante, porque duas situações assim na prática. Às vezes as pessoas querem ver um pouco a prática também, né? Primeiro, eu vejo muito no uso da cannabis, pessoas fazendo uso para poder dormir, né? Isso é muito comum, essa prática, para quem é usuário. E um outro exemplo bem, assim, talvez, que muita gente possa se identificar, que é uma paciente minha que há alguns anos, lógico que a gente não vai identificar quem é, mas só para ver como isso ocorre mesmo, ao fazer o mestrado, aí ela viu no Google, né, e é uma pessoa esclarecida, viu que o vinho, o álcool, né, vai agir nos mesmos receptores, né, GABA, né, dos ansiolíticos. Então, ela não queria usar a tarja preta, mas viu que o vinho faz o mesmo efeito, ou parecido, age nos mesmos receptores. E nessa história, ela começou a tomar 1 taça de vinho, 2 taças de vinho, 3 taças de vinho. Ela chegou para mim usando, por noite, 2 garrafas de vinho, para poder dormir. Né? Quer dizer, ela tinha já uma predisposição, algumas outras, né, fatores que levaram a esse quadro abusivo, dependência, mas começou com isso. Isso ocorre na prática, na vida real. Porque muita gente faz um mestrado, muita gente vai para um trabalho novo e fica ansioso, ou está passando por problemas financeiros e fica ansioso, e aí vai utilizando recursos não funcionais, não saudáveis, porque é mais rápido, para aliviar aquela dor, para pelo menos ficar ali equilibrado, vamos dizer assim, né?
Então, colocando que ela falou, eu me lembrei desses casos e vou passar para vocês na história da culpa ainda, eu estou nessa história da culpa, mas eu também concordo com vocês, eu falo isso, os pais não são culpados, porque é multifatorial, tá certo? Não tem essa culpa, são as escolhas, são fatores, né? E os pais, muitas vezes, eles dão aquilo, né? Com certeza, todo pai e mãe, em geral, né? Tô falando em geral, amam e dão aquilo que eles acham que é o melhor, as demandas, né? Então, assim, às vezes a gente não tem como adivinhar todas as demandas dos filhos. O que eu posso dizer é que os pais têm que conversar para saber essas demandas. Mas a questão da culpa é o seguinte, eu queria falar, não tem como falar essa palavra sem falar de codependência, Exato. né? E aí eu costumo dizer que codependência é a dependência da dependência. E eu queria falar com vocês a abordagem que vocês têm com esse tipo de situação, né? E a Sandra trabalha muito isso, tá? E no final eu quero fazer uma pergunta capciosa disso aí, mas eu queria primeiro ouvir vocês todos, Santiago também, como vocês abordam a questão da codependência, né? Eu vou começar, então. É interessante quando a gente fala sobre esse assunto, um problema puxa o outro. Né? Então, assim, nunca é só o uso abusivo, né, da substância. O que isso vai gerar e o que isso vai trazer de consequências para a própria pessoa, para a família, biologicamente, porque isso também pode causar outros problemas de saúde, transtornos psiquiátricos. E aí é uma linha que não se acaba mais, né? Uma linha sem fim. E uma dessas linhas é a codependência. E aí, quando isso chega no consultório, eu tento trabalhar muito com as famílias, né? E aí, o que eu vejo mais, geralmente, né? São os pais, né? Como codependentes. Pessoas são muito próximas, né? O esposo, a esposa. E uma coisa que a gente tenta conversar muito é sobre esse estabelecimento de limites. Até onde esse familiar está ajudando, até onde ele não está ajudando com aquele tipo de comportamento, porque às vezes você quer agradar, você quer ajudar, você não quer ver o outro sofrer, mas você acaba tomando atitudes e tendo comportamentos que na verdade não estão ajudando, estão atrapalhando na verdade. Então, saber dizer não, aprender a estabelecer regras e limites, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Já aconteceu no consultório um caso de uma mãe ter uma relação de codependência com o filho já adulto. E esse filho acabar que é um adulto sem muitas funções, assim, e não faz nada sem a mãe. Então, a mãe tem que lavar a roupa dele, a mãe tem que fazer a comida dele, a mãe tem que dar o dinheiro para ele mesmo, ele tendo o dinheiro dele. Então, trabalhar com essa pessoa, peraí, até onde você pode ajudar e até onde, de fato, a sua ajuda está sendo muito valiosa e até onde você está, na verdade, prejudicando, porque você está tirando dele essa autonomia. Se eu vou lá e eu faço tudo pelo outro, eu tiro o outro a responsabilidade dele cuidar da própria vida dele, que é o básico para qualquer pessoa, conseguir gerir a própria vida. Falei brincando, a pergunta é capciosa, e aí você pode responder por causa do nosso tempo também. Então. É exatamente isso, onde está o limite? Porque as mães chegam, os pais, mais as mães, né? Eu estou fazendo isso, está certo, doutor? Né? E aí, onde está o limite, né, do ajudar, né, para que ele precisa de certa ajuda. Sim. E aonde a gente está reforçando e está sendo codependente. Eu acho que isso, é por isso que eu falei que é a pergunta capciosa, mas é o que acontece na prática. Porque, né? Inclusive, esses parentes codependentes, eles sofrem muito, porque eles também perdem a vida deles em função de ajudar outra pessoa. Então, eles não podem mais, assim, né, eles estabelecem, na verdade, esse não poder. Não posso mais sair porque o fulano vai precisar de mim. Não posso mais fazer tal coisa porque o fulano precisa que eu faça isso por ele. E aí a pessoa perde esse senso de autonomia e de autorresponsabilidade que é fundamental. Exatamente. Como é que você dá esse limite para o familiar? Como é que vocês conseguem fazer isso? É muito complexo essa pergunta ao mesmo tempo, mas assim, de uma forma que vocês possam ser didática para o familiar. Assim, na verdade eu não dou. Eu ajudo a pessoa a identificando aquilo que para ela, até aqui eu consigo ir, é bom para mim, e até aqui para mim não dá mais porque está me trazendo sofrimento. Então, na terapia, a gente vai conseguir identificar esses limites. E a pessoa, ela sabe, por mais que ela não queira reconhecer que aquilo ali não está ajudando, ela sabe, no fundo, que aquilo está sendo ruim para ela.
Então, eu vou ajudando a pessoa a entender quais são essas limitações, até onde ela pode, ela não pode Você ir. está falando em relação ao familiar. Em relação ao familiar, Entendi. que fica codependente, Então, né? na terapia, psicoterapia individual, para esses casos de codependência, é interessante, portanto, né, que o familiar faça para identificar esses Isso. limites e corrigir esses comportamentos funcionais. Exatamente. E que o familiar também entenda e reconheça que ele não vai conseguir fazer tudo pelo outro, porque ele também tem a vida dele, e a vida dele também está sendo afetada por aquilo ali. Então, também pensar numa estratégia de eu vou ajudar, mas eu também vou cuidar de mim. Bom, pessoal, como o Raul falou, o nosso tempo, infelizmente, a gente poderia passar aqui 24 horas falando sobre o assunto e ainda acho que não seria 24 suficiente. Ô, Santiago, E aí tem 2 tópicos que eu não queria deixar de tocar nesse assunto, que são extremamente relevantes. E aí, nesse próximo agora, eu queria puxar um pouquinho para a Mariana e a Sandra. Nada com você, Tadinho. Que é o seguinte, ok, busquei o tratamento, atingi a remissão, né? A gente não usa a palavra cura dentro da psiquiatria, a gente costuma falar de remissão de sintomas ou de recuperação. E eu atingi a remissão. Como é que eu vou trabalhar agora a prevenção de recaídas? Que é um termo que eu acho que a gente não poderia deixar de falar. perfeito. Aquele paciente que está na fase inicial, né, dentro do tratamento, né, no estágio motivacional, nos estágios motivacionais mais iniciais, a gente trabalhou bem. Eu acho que a gente conseguiu, dentro do nosso tempo, esclarecer. Mas para aquele que já passou da fase de ação, que ele já está abstinente, como é que eu vou trabalhar? Quais são as estratégias que a gente tem para trabalhar a prevenção de recaídas? E aí eu vou começar pela Sandra, mas depois fica aberto para os meus colegas aqui, tá bom, Sandra? Ok. Eu estava ansiosa pela prevenção de recaída, porque a gente tem uma luta grande, mas porém rápida, quando o paciente se determina a fazer o tratamento e aderir. Ele fica abstendo num curto período, mas a prevenção de recaída precisa ser realmente assim, pauta para o resto da vida dele e do familiar. Às vezes, essa recaída é induzida, Diva, por esse familiar codependente que peca por excesso de zelo. Ele é permissivo, inclusive, consigo próprio, tá certo? Assim, ele tem pouco dinheiro, então ele prefere comprar roupa para o filho e não roupa para ele. Um dos itens que eu abordo e que tenho tido até um certo sucesso na prevenção de recaída é com o codependente. Nós precisamos reeducar este codependente. Ele precisa acreditar na autonomia e dar autonomia aos nossos pacientes. Então, assim, se a gente estrutura melhor essa família, se a gente trata melhor do codependente, a gente consegue um bom começo na prevenção de recaída do usuário. E quanto a ele, o usuário, ele precisa se ocupar produtivamente com a reeducação, inclusive financeira. Eu convido ele a eleger na família alguém que vai ser o tutor dele nessa questão. Porque nos nossos pacientes, principalmente os pacientes da cocaína e das outras drogas, da maconha mais ainda, dinheiro na mão é vendaval, né? Ele precisa trabalhar, ele precisa ter um papel funcional na sociedade, mas ele precisa de um tempo de um tutor nessa questão financeira. E aí, assim, família e paciente devem ser acompanhados, conduzidos ali numa retaguarda pela equipe por algum tempo, até que ele esteja mais sólido, consolidado na decisão de parar de usar a substância. Deixando claro sempre que ele é um usuário disso ou daquilo e que ele apenas está abstendo. Essa história da cura, de fato, eu tiro da minha história, porque senão ele não vai trabalhar nunca. Ele tem que trabalhar, mas ele tem que ter sempre em mente os riscos que ele corre indo para o trabalho, voltando. Tem que fazer uma mudança de hábito com a reeducação de vida. Por aí eu acho que a gente vai indo. Ok. Quer falar alguma coisa, Mariana? Pronto, só Só complementar aqui, peraí, só para dizer que eu esqueci de dizer a vocês que tem os grupos de autoajuda familiares, eles são excelentes coadjuvantes na prevenção de recaída. O seu Alamu,
Amor Exigente, gosto muito do Amor Exigente, e tem vários outros. Não necessariamente ligados às igrejas, mas essas famílias precisam de ajuda há mais tempo. Pronto, então para complementar, né, o que já foi dito, eu acredito realmente que algo que colabora bastante, né, nessa prevenção de recaída é, de fato, a mudança de hábito, do estilo de vida, né, é tentar entender, como eu falei até no comecinho, que lugar essa substância estava ocupando, esse comportamento, né, de uso estava ocupando, para poder entender o que é que eu posso, de forma saudável, colocar naquele lugar, né, e investir no máximo de áreas possíveis da vida. Eu costumo colocar que são pelo menos as 6 áreas básicas da vida, né? A profissional, a pessoal, a social, espiritual, a atividade física e a familiar. Então, é tentar investir o máximo possível em cada uma dessas áreas, né? O que for possível, para que caso uma falhe, uma fraqueje, ou eu tenha algum conflito em alguma coisa em relação a uma área, eu ainda tenho outras que vão me dar um suporte, em que eu vou poder focar, né? Em que eu vou poder me resguardar, digamos assim, né? Então, eu costumo trabalhar mais ou menos dessa forma, complementando o que as colegas já trouxeram, o que todos já trouxeram. Eu acredito que seja mais um foco nessa questão dos hábitos, do estilo de vida, entender que lugar a substância ocupa e tentar adequar da melhor forma e mais saudável. Colocando aqui um pouquinho rapidamente a prevenção de recaída, né? Então, que de forma didática, né? Assim, para as pessoas que estão ouvindo. Então, é um conjunto, né, de técnicas, de orientações, né? Faz parte de uma teoria, está ligada ali também a psicoterapia, mas qualquer outro profissional de saúde mental pode também utilizar na sua prática, em que vai abordar, por exemplo, como você falou, a mudança de comportamentos não saudáveis por saudáveis, vai trabalhar as habilidades sociais, que é super importante para a reabilitação, porque ele vai perdendo essas habilidades sociais, né, com esse repertório diminuído, vai ter menos contato com as pessoas, então ele vai tendo essa dificuldade, né, de falar, de conversar, né? E vai perder emprego, vai perder espaço ali, então tem que ter todo um trabalho de reabilitação, por isso que eu costumo dizer, eu adoro a psicoterapia, os psicólogos e psicólogos, mas eu sou fã da terapia ocupacional, porque nesse trabalho de reabilitação social é muito importante, entendeu? E, assim, são várias, portanto, né, estratégias de identificar gatilhos, né, situações de risco em que o paciente costuma ali aumentar a chance de uma recaída. Então, identificar, se autoconhecer e, portanto, identificar todas as possíveis estratégias de enfrentamento que ele já tem e outras que a gente vai levar para que esse arsenal seja utilizado a favor dele, né, para que ele se mantenha realmente limpo, como a gente chama, em abstinência e possa tocar a sua vida com saúde. Eu queria trazer um último ponto que vocês não mencionaram, que eu acho muito importante da gente dizer. A prevenção da recaída envolve também a gente entender que a recaída ela pode acontecer. Ela faz parte? Ela faz parte do processo. Por que eu estou trazendo isso? Porque é muito comum os pacientes chegarem desesperados. Ai, Diva, eu estava 15 dias sem usar e usei. Ah, eu não valo nada, eu não mereço mais nada, vou desistir de tudo porque não adianta, porque eu recaí. Não, calma, peraí. Né? O fato de você recair é algo que acontece, que faz parte. A gente não perdeu o nosso progresso porque você recaiu. E se a pessoa recair, saber que a gente sempre pode levantar e tentar de novo. A gente não tem que começar do zero, né? Exatamente, a gente não vai começar do zero, a gente só vai continuar o nosso processo. Verdade. Então, é um processo difícil, é um processo longo, com muitos altos e baixos, com muitas pedras no caminho. E eu acho que a coisa mais importante nesse processo de prevenção de recaída é: recaiu, vamos levantar e vamos continuar e vamos seguir. Não vamos desistir. Não vamos largar o tratamento, não vamos parar a terapia, não vamos parar nossas atividades da vida diária, cotidiana, de trabalho, porque aconteceu uma recaída. Recaiu, admitimos, reconhecemos e seguimos. Bom, antes das nossas considerações finais, aí porque o nosso tempo já está fechando, tem uma pergunta que às vezes os alunos fazem, e eu acredito que dentro da psicologia, os alunos, os estudantes de psicologia têm a mesma dúvida. Sou estudante de psiquiatria, eu sou estudante de psicologia e tenho interesse. Como eu devo fazer? Onde eu devo procurar? E aí, para a terapia ocupacional também, tá, Sandra, se quiser falar. Se eu quero me especializar dentro da área de dependência química, como é que eu chego nessa especialidade, nessa especialização? Quer falar da parte da psiquiatria, Raul?
Como foi o teu caminho Vamos começar com as meninas. com a Diva? Vou deixar pra colega que tem. Pronto, assim, dentro do contexto da graduação em si, da psicologia, pelo menos a que eu fiz, não tem uma cadeira, não tem aulas que especifiquem, né, sobre a dependência química, transtorno adictivo, por uso de substâncias, não tem. É sempre uma pincelada dentro de uma cadeira, né, dentro de algum módulo, alguma coisa assim, bem pouco. Então, normalmente a gente tem que procurar realmente pós-graduações, né, cursos, capacitações, a gente tem que ir realmente para além do contexto da graduação mesmo, né? E ainda acho que ainda tem poucos. Para ser muito sincero, eu ainda acho que as universidades ainda ofertam poucas opções que vão em cima mesmo, que normalmente é no contexto social. Aí dentro desse contexto social, a psicologia social para pessoas em situação de rua, por exemplo, né? Uma pós-graduação. E aí dentro tem a questão das pessoas em situação de rua que fazem uso de substâncias, né? E tudo. E aí tem toda uma questão, uma pincelada, um módulo, uma aula, né? Mas eu ainda acho que é pouco o que é ofertado hoje pelas universidades em questão de pós-graduação especificamente. Acaba que é uma busca muito individual do profissional ou do aluno querer estudar especificamente isso e, de fato, ir lendo, ir estudando, ir buscando cursos, né, que sejam específicos para isso, porque, de fato, a graduação deixa muito a desejar e vou até além, cursos específicos para isso também não é muito comum a gente ver na área da psicologia. A gente fica um pouco frustrado, um pouco triste, né? Porque é uma realidade que cresce, né? E existe uma lacuna muito grande, então, dessa questão do conhecimento e da assistência, né? Muita gente procura ajuda e não tem onde encontrar. Isso é uma realidade do mundo todo, também não é aqui só no Brasil. Então, a gente fica um pouco, né, frustrado porque é um problema de saúde pública, né? Então, deveria ter mais atenção ainda, não só legislações, que eu sei que existe tudo, mas que na prática que isso aconteça, né? Mas assim, na psiquiatria a gente tem sim, né, módulos, né, de dependência química, temos estágios na dependência química, no CAPS, álcool e droga, no próprio hospital de Messejana tem a unidade de desintoxicação, tem o ELO, que é um serviço que a Sandra até coordenou, né? Que é o Hospital Dia, que o paciente ali, dentro de um desmame, de internamento completo, antes de ir para o ambulatório, ele passa ali nesse padrão aí de semi-internado, né? Passa o dia e depois vai para casa. Então a gente tem essas experiências riquíssimas, né? Na prática e do ponto de vista teórico na residência. E nós não temos uma residência R4 de dependência química. Então, geralmente, a gente faz uma pós-graduação. Eu fiz a pós-graduação, né, em dependência química, não sei se foi 2000, agora eu não lembro mais não, se foi 2010, 2011, na Unifesp, entendeu? Tive essa oportunidade de fazer junto com o colega Daniel Guizardi. E a gente, o primeiro dia de atendimento, de formato de psiquiatria, eu comecei a atender já a dependência química, eu atendo todas as áreas, mas eu tenho uma experiência, né, já uma habilidade, um manejo nessa área que não é fácil. E a outra coisa que eu fiz, eu comecei a atender, outra coisa que eu fiz foi participar com a Sandra, né, no programa da TV Diário, não foi, Sandra? Tu lembra que a gente fez uma entrevista? Sim. A Sandra me convidou e aí hoje eu tô te convidando também. Bom, Raul. Tá certo? Então é isso, pessoal. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim e aí eu queria passar a palavra para Sandra para ela fazer as considerações finais dela e se despedir e agradecer, tá, Sandra, pela disponibilidade aí de mesmo à distância estar aqui conosco. E aí depois passa para as meninas e a gente se despede, tá bom, Raul? Certo. Sandra, é com você. Gente, eu acho que a gente precisa investir mais realmente nesses cursos de EVA, você que tem essa habilidade de despertar nas pessoas e estudar, mas também acompanhar. Esse povo precisa de ajuda. Lembra, Raul, quando a gente fez uma parceria com o Senac, e eu cheguei no Senac e disse, me ajudem a ajudar as criaturas que querem. E foi um sucesso naquela época, capacitar a mão de obra, enfim. É possível, é bom, é gratificante para nós e para eles, e é uma coisa assim fantástica para a sociedade. Eles tornam-se nossos multiplicadores. A gente precisa mesmo de mais podcasts, viu, gente? Com esse assunto, porque é muita coisa a se falar em pouco tempo, mas a gente tem que ir divulgando por aí. Estou à disposição de vocês, né?
trabalho hoje numa área não menos grave, que é no tabagismo, e que está sempre associado a isso, que é outra coisa a gente pensar, né? Está sempre associado a isso, outras drogas. E é um prazer enorme estar para vocês, viu, Santiago? Tamo junto, como diz nossa turma, tamo junto. Para finalizar, quero agradecer o convite de estar aqui podendo falar sobre esse assunto, que como a gente já mencionou, não acaba que não é algo que é tão falado, na psicologia também não é algo que a gente vê tantos profissionais que se dedicam a um trabalho mais específico sobre isso, então quero agradecer a oportunidade. E eu acho que o mais importante é deixar uma mensagem aqui de finalização para as famílias e para os pacientes, que eu acho que são as pessoas mais interessadas, né, nesse assunto, que é, pessoal, não desistam. Existe tratamento, existe acompanhamento, vocês não estão sozinhos, vocês não precisam passar por isso sozinhos. Nós estamos aqui para ajudar, né, no que a gente pode, no que a gente não pode também, porque às vezes também a gente vai até além dos nossos limites profissionais, mas saber que vocês não estão sós, que existe tratamento e que a gente pode ajudar. Então, eu também gostaria de agradecer, né, pelo convite, por estar aqui falando desse assunto importante, desse assunto que eu acredito que a forma que a gente pode ajudar mais também é através da informação, informando, conscientizando, né? E é por isso que eu tenho investido bastante nisso, em redes sociais, tentando trabalhar bastante nesse aspecto da comunicação para informar o máximo possível, para poder ajudar também o máximo possível e agradecer mais uma vez por essa conversa maravilhosa. Bom, eu queria agradecer também, porque é um sábado de manhã, né, vocês saírem da casa de vocês, né, para vir para cá, mas assim, com esse intuito psicoeducativo para ajudar tantas pessoas que estão e vão escutar a gente, né? Então, a gente tem um dever social também, isso é muito bacana. E eu queria também passar, dentro da ambivalência da dependência química, né, de tratar, não tratar, que é muito comum do paciente, eu queria colocar uma certa também dualismo no seguinte, de que é um tratamento difícil, né, como a Diva foi muito realista, é um tratamento difícil, de altos e baixos, que envolve equipe multidisciplinar, envolve a família toda, envolve uma rede de apoio, tem momentos que você não acredita, né, que chega uma exaustão, mas que o profissional está preparado para ajudar, para intervir, e que existe sim tratamento, né? Existe tratamento. Aí você pergunta, você já tem pacientes que se curaram, né? Ou seja, tiveram remissão, tiveram controle? Sim, sim. Claro que, né, é um tratamento árduo. Mas claro que sim, por isso nós estamos aqui. Se imagine se nenhum paciente nosso tivesse se tratado, se curado, né, Sandra? Será que a gente estava fazendo o que aqui? Eu tinha desistido. Mas é claro que é muito difícil, envolve muito motivação, adesão e toda essa equipe junto. Bom, pessoal, então eu queria agradecer aos colegas que ficaram conosco até aqui e agradecer também a você que nos ouviu até aqui e pedir que segue a gente aí no canal, inscreve aí, aperta no botão inscrito, ativa o sininho, compartilha, manda para todo mundo que você acha que pode se interessar, comenta, tá? Porque isso aí vai ajudar muito a questão do engajamento aqui no YouTube, tá? Então, nós faremos questão de trazer aí novos assuntos relevantes, mas é importante também que você nos ajude aí nesse aspecto. Muito obrigado e até a próxima.